Nossa vida. Cristo que é nossa vida. Colossenses 3, versículo 4. Para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, versículo 21. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 19 ao 20. A relação entre nós e Cristo. Qual é o relacionamento do homem com Cristo? Não é, como muitos pensam, uma tentativa de andarmos nos passos do nosso Senhor, imitando-o, seguindo e copiando-o. Na verdade, a Bíblia nos instrui a imitar nosso Senhor. Além desse, porém, há outros mandamentos na Palavra de Deus. O mandamento para que o imitemos não é único, nem mesmo independente. Uma outra coisa se faz necessária antes que possamos imitá-lo, já que tentar imitá-lo resultaria em repetidas derrotas. O Senhor não é como um caderno de caligrafia que se possa copiar. Tente copiá-lo e quão pobre será a cópia. Na verdade, o poder da carne e do sangue é absolutamente incapaz de imitar o Senhor. Alguns podem dizer: não está escrito na Bíblia que posso todas as coisas naquele que me fortalece? Muitos cristãos percebem que não possuem força suficiente e então a pedem ao Senhor. Não têm forças para fazer o que precisam para guardar os mandamentos bíblicos que precisam guardar, para seguir os exemplos dados pelo Senhor. Portanto, pedem ao Senhor para lhes dar força a fim de que possam fazer todas as coisas. A fim de serem capacitados, esperam que o Senhor lhes conceda força diariamente. Ser fortalecido pelo Senhor é correto, mas além deste fortalecimento é necessário algo a mais. Sem isso, por mais que esperemos no Senhor, não nos será dado o poder que precisamos. Algumas de nossas orações parecem ser respondidas, mas outras não. Contudo, quando o Senhor concede poder, podemos fazer todas as coisas. Quando o poder não é concedido, não podemos nem mesmo realizar a primeira ação. Somos, assim, frequentemente derrotados. Sim, devemos pedir ao Senhor poder, mas não devemos tomar isso de maneira isolada, como um mandamento independente. A parte do poder que o Senhor concede, há mais suprimento que Ele deseja nos dar. Os recém-convertidos precisam compreender duas coisas. Imitar o Senhor apenas é inútil, e depender unicamente do seu poder é também ineficaz. Observe especialmente as palavras apenas e unicamente, porque não queremos chegar a extremos. Se dependermos apenas de imitar alguém ou de nos fortalecermos, isso nos conduzirá a fracassos e derrotas, como muitos irmãos mais idosos na fé podem testificar. De acordo com a Bíblia, qual deve ser então o relacionamento do Senhor conosco? O principal relacionamento é Cristo como a nossa vida. Quando o Senhor se torna a nossa vida, somos capazes de imitá-lo. Depois que Ele passa a ser a nossa vida, podemos pedir-lhe que Ele nos dê força. Se ignorarmos que Cristo é a nossa vida, nunca poderemos copiar exatamente o Senhor nem receber seu poder todo suficiente. Esse segredo deve primeiro ser visto e então possuído. A ordem aqui faz toda a diferença. Se ignorarmos que Cristo é a nossa vida, que viver é Cristo, não seremos capazes de experimentar a vitória do Senhor aqui na terra. Também não seremos capazes de segui-lo nem de conquistar pelo seu poder. Colossenses 3 diz que Cristo é a nossa vida. Filipenses 1 diz: para mim o viver é Cristo. Esse é o único caminho, essa é a vitória. O segredo da vida cristã. Muitos se enganam em relação a Colossenses 3, versículo 4. Filipenses 1, versículo 21 e Gálatas 2, versículo 20, principalmente as duas últimas referências. Em Filipenses 1, Paulo nos diz: para mim o viver é Cristo. Para ele isso é um fato, mas entre os filhos de Deus isso não é bem compreendido nos dias de hoje.
Alguns pensam que para mim o viver é Cristo é um alvo a se alcançar, que devem ter uma vida tal que os permita chegar a esse alvo. É um padrão a se alcançar, uma expectativa. Lembremos-nos, no entanto, que Paulo não está dizendo aqui que o seu alvo é que o viver seja Cristo. Não está dizendo que são necessários muitos anos e que se deve passar provações e tratamentos da parte de Deus antes que se atinja o alvo. O que ele diz é que a razão pela qual ele vive é Cristo. Sem Cristo, ele absolutamente não pode viver. Essa é a descrição de sua condição presente, não o seu alvo. Este é o segredo da sua vida, não a sua esperança. Sua vida é Cristo. Ele vive porque Cristo vive nele. Gálatas 2:20 é outro verso bastante familiar aos cristãos. A compreensão falha desse verso é ainda maior do que em Filipenses 1. Novamente, alguns tomam este verso como seu alvo, como seu padrão. Oram, aguardam e anseiam chegar aonde não mais sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Gálatas 2:20 uma esperança, um alvo, um padrão a ser alcançado? Muitos o consideram assim. Eles esperam chegar um dia ao lugar onde não mais viverão, mas Cristo viverá neles. Este é o seu alvo. Falham, no entanto, em ver que este é o caminho de vitória que Deus provê, não um alvo ou padrão. Não é dito o que devo fazer para poder viver, nem é dito o que posso fazer para viver. Simplesmente diz que Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20 não é um padrão ou mesmo um alvo. Não é algo colocado muito além do homem para que este empenhe a sua força máxima a fim de alcançá-lo. Ao contrário, é o segredo da vida. Número 1. Vitória através da vida de substituição. Qual é o segredo da vida? É que o caminho de vitória não é o alvo, mas um processo. Não confunda o processo com o alvo. Essa é a graça maravilhosa que Deus nos tem dado. É o caminho pelo qual o derrotado pode vencer, o impuro se tornar puro, o profano tornar-se santo, o terreno tornar-se celestial e o carnal vir a ser espiritual. É um caminho, não um alvo. O caminho se apresenta através da vida de substituição. Como Cristo é o nosso substituto na morte, assim Ele é o nosso substituto na vida. No início de nossa vida cristã, vimos como o Senhor Jesus carregou nossos pecados sobre a cruz para que pela sua morte fôssemos libertados da morte. Nossos pecados fossem perdoados e não mais fôssemos condenados. Hoje, Paulo me diz que sou liberto do viver porque Cristo vive em mim. O significado aqui é simples. Já que Ele vive em mim, eu não mais preciso viver. Assim como Ele morreu na cruz por mim, Ele agora vive em mim, em meu lugar. Este é o segredo da vitória. Este é o segredo de Paulo. Ele não diz, espero não ter necessidade de viver, ou espero permitir que Ele viva. Ele apenas diz, não vivo mais, pois deixei Ele viver. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Oremos sem cessar para que Deus nos ilumine a fim de vermos que o homem não necessita de viver por si mesmo, porque Cristo pode viver nele. No dia em que você ouviu que não precisava morrer, você sentiu que este era um evangelho grandioso. E agora, no outro dia, você ouve que não precisa viver. Este também é o evangelho grandioso. Os recém-convertidos costumam ter muitos problemas. Ao serem instruídos sobre como manter um bom testemunho e viver uma vida cristã exemplar, como não amar o mundo, mas sim resistir às tentações, como sofrer, carregar a cruz, buscar a vontade de Deus e aprender a obedecê-lo, podem chegar à conclusão que a vida cristã é realmente exaustiva. Muitos dos que creram no Senhor se sentem assim. Afadigam-se a cada dia, suspiram enquanto labutam. Lutam diariamente, mas sempre falham. Tentam manter um testemunho e ainda assim desonram o Senhor o tempo todo. Muitos então dizem estar cansados e exaustos de serem cristãos. Ser cristão torna-se então um fardo muito pesado. Muitos tentam resistir ao pecado, mas não possuem forças.
No entanto, se não resistirem, não têm paz interior. Muitos querem ser pacientes, mas não conseguem. Ao perderem a paciência, sentem desconforto em seus corações. Não possuem força no coração para amar e se odeiam, seus corações os condenam. Consideram realmente que ser cristão é um fardo pesado. A sensação é de subir uma montanha com uma carga pesada. Muitos dirão que antes de crer no Senhor Jesus estavam sobrecarregados com o fardo do pecado e que agora estão sobrecarregados com o fardo da santidade. É apenas a substituição de um fardo por outro, ambos cansativos e pesados. Se a situação descrita acima é o caso, significa certamente que esses cristãos foram mal instruídos. É errado uma pessoa tentar viver a vida cristã. Não nos é pedido para fazê-lo. A palavra do Senhor diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o segredo da vida cristã. O Senhor em mim vive a vida cristã, não eu. É bastante doloroso tentar viver como um cristão em paciência, amor, bondade, humildade, sofrendo, levando a cruz. Mas se é Cristo, no entanto, que vive em mim, em paciência, amor, sofrimento ou levando a cruz, esta é uma vida cheia de alegria. Assim, ao encontrar irmãos que estão cansados de tentar viver como cristão, você deve contar-lhes que existe algo mais excelente. Será um evangelho grandioso para eles. Conte-lhes que não precisam viver uma vida exaustiva assim. Eles não precisam se exaurir para viverem como cristãos, nem precisam levar um fardo pesado. Da mesma forma como agradeceram a Deus ao ouvir o evangelho que não precisavam mais morrer, podem agora agradecê-lo ao ouvi-lo dizer que não precisam viver. Que livramento de uma vida cristã exaustiva e cansativa! A morte é dolorosa, mas para nós o tentar viver diante de Deus é também doloroso. Como é que pessoas como nós, que não conhecem nada a respeito da santidade, do amor de Deus, do Espírito Santo ou da cruz, podem viver na presença de Deus? Tal peso é insuportável. Quanto mais vivemos, mais vemos. Quanto mais vivemos, mais frustrados ficamos. O Evangelho sendo entregue a você hoje é que você não precisa viver. Deus o tem isentado de viver. Esse é realmente um evangelho excelente. Número 2. Não eu, mas Cristo. Assim como é bom sabermos das boas novas que não precisamos morrer, também é bom sabermos das boas novas que não precisamos viver. Uma pessoa esforçar-se para viver como cristão é sem dúvida uma tarefa extenuante e impossível. Pedir a uma pessoa orgulhosa, impaciente e mal-humorada que viva humildemente é exauri-la ao extremo. Ela vai esgotar-se tentando ser humilde. Não é de se admirar que o homem em Romanos 7 estava exausto. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Quão desgastante é desejar fazer o bem diariamente e não obstante ser incapaz de fazê-lo. Um dia, então, o Evangelho lhe é apresentado, anunciando que o Senhor não espera que faça o bem. Oh, este é um Evangelho excelente! O Senhor não requer que você faça o bem, nem quer que você queira fazer o bem. Ele deseja vir e viver em você. A questão não é se existe algum bem, mas sim quem é que faz o bem. É doloroso tentar viver de forma justa perante Deus, pois suas demandas nunca podem ser satisfeitas. Temos que confessar: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Somos totalmente incapazes de satisfazer as demandas de Deus. Como então viver a vida cristã? Certamente não é uma questão de tomar alguém carnal, pecaminoso e levá-lo ao céu como escravo. Ainda bem não ser possível levar uma pessoa carnal para o céu, pois se fosse, tal pessoa desejaria escapar rapidamente. Ela seria incapaz de suportar mesmo que por um só dia. Como esta pessoa poderia suportar as exigências de Deus? Nossos temperamentos, pontos de vista, modos e aparências são completamente diferentes dos de Deus. O desejo de fugir da presença de Deus seria imediato.
Portanto, o caminho e o segredo de Deus para mim não está em pedir que imitemos ao Senhor Jesus, nem em conceder poder como resposta aos meus rogos para ser como Cristo. O caminho de Deus é o que Paulo expressa. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você vê a diferença? Não é nem uma vida de imitar a Cristo, nem uma vida de receber poder, mas sim uma vida de substituição. Não é mais você, porque Deus não permitirá viver diante de si. É Cristo que vive em nós e permanece diante da presença de Deus. Assim, não é nosso imitar a Cristo nem o receber do seu poder, mas permitir Cristo viver em mim. Temos que chegar a esta posição de não mais eu, mas Cristo. Esta é a vida do crente. Anteriormente eu vivia, mas Cristo não. Agora eu não vivo, mas Cristo vive. Se uma pessoa não pode dizer não mais eu, mas Cristo, não conhece o que é cristianismo e vida cristã. É evidente que tal pessoa está meramente na esperança de viver assim, de que possa ser Cristo e não ele. Mas Paulo nos diz que este não é o caminho. Ele nos diz que o caminho é deixar Cristo viver. Crucificados com Cristo. A essa altura você deve estar se perguntando como sair da frente para que Cristo possa viver. Isto é um grande problema. Como ser não mais eu? A resposta é encontrada em Gálatas 2, versículo 19. Estou crucificado com Cristo. A menos que eu esteja crucificado, não posso ser removido. A menos que eu esteja crucificado, continuarei sendo eu. Somente poderá ser não mais eu se eu estiver crucificado. Há duas questões, no entanto, que precisam ser resolvidas antes que vivamos a experiência de crucificados com Cristo. Primeiro, a obra do Senhor. É necessário ter os olhos abertos para ver que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, também fomos crucificados juntamente com Ele. Não precisamos ser novamente crucificados com Ele. Cristo foi crucificado há mais de 1900 anos atrás e eu com Ele. Não seria co-crucificação se tivéssemos que ser crucificados 1900 anos mais tarde. Se fomos crucificados com Cristo, significa que fomos crucificados com Cristo na mesma hora que Ele foi. Significa que morremos quando Ele morreu. Fomos pendurados em sua cruz, estávamos com Ele. O Senhor Jesus não precisou ir atrás de nós. Quando Ele foi para a cruz, Deus nos colocou em Cristo e assim morremos com Ele. Esta obra é de Deus. Há mais de 1900 anos, Deus colocou nossos pecados em Cristo. Quando cremos que o Senhor Jesus morreu por nós e levou nossos pecados em seu corpo, não podemos dizer que o que Ele fez foi realizado apenas ontem. Ao invés disso, dizemos que o que Ele fez ocorreu há mais de 1900 anos. Há mais de 19 séculos, Deus colocou nossos pecados no Senhor Jesus e os levou por nós. Da mesma forma, quando Ele foi crucificado, Deus também nos colocou nele. Assim como o nosso problema do pecado foi resolvido há mais de 1900 anos, o problema do nosso eu também foi resolvido. Na ocasião em que Deus colocou nossos pecados no Senhor Jesus, Ele também nos colocou no Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, eu também estava lá e também morri. Eu terminei ali. Lembre-se que o problema do seu pecado foi resolvido na cruz e na mesma cruz você também foi terminado. Precisamos nos recordar do que é afirmado em Romanos 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Não é que o meu velho homem deseja ser crucificado com Ele, mas que foi crucificado com Ele. Não é uma questão de querer ou esperar. A palavra em grego é bastante enfática. É foi, indicando distintamente que fomos crucificados com Ele de uma vez por todas, absolutamente e imutavelmente. Uma vez que Deus nos colocou em Cristo, morremos quando Ele morreu na cruz. Como ilustração, tenho aqui um papel com as palavras bodas de 100 anos escritas nele. Se eu rasgar o papel, também rasgo estas palavras. Quero rasgar o papel, mas não as palavras. Mas, ao rasgar o papel, as palavras também serão rasgadas. Ou, usando outra ilustração, o véu na Bíblia tinha um querubim bordado.
Um dia, quando o Senhor Jesus separou-se dessa vida, Deus rasgou o véu de alto a baixo. O querubim foi rasgado quando o véu foi? Certamente. Quando o véu foi rasgado, também o foi o querubim. A carta aos Hebreus nos informa que o véu aponta para a carne do nosso Senhor Jesus. Hebreus 10, versículo 20. A Bíblia também nos mostra que o querubim representa as criaturas de Deus. As faces do querubim são a face de um leão, a face de um boi, a face de uma águia e a face de um homem. Essas faces representam as criaturas de Deus, porque Deus colocou toda a criação no Senhor Jesus. Toda a criação foi partida quando seu corpo foi quebrado. Quando ele morreu, a velha criação passou. Isto mostra que Deus já nos crucificou com Cristo. Nós, aqueles que por tantos anos temos tentado por si mesmo viver a vida cristã. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, nós e toda a velha criação também fomos partidos. A carne do nosso Senhor Jesus foi partida como um véu e toda a velha criação passou. Isto é algo em que precisamos crer. Como nossos olhos foram abertos uma vez para ver nossos pecados colocados em Cristo, assim também precisam ser abertos para ver a nossa pessoa escondida em Cristo. Nossos pecados foram levados. Nossa pessoa foi crucificada. Este não é um problema nosso, mas de Cristo, pois Ele fez isto por nós. Não olhe para dentro de si. Os seus pecados não mais estão em você, mas na cruz. Assim também a sua pessoa não está mais aqui, mas lá na cruz. Aqueles que são derrotados sempre olham para dentro de si mesmos. Aqueles que creem olham para a cruz. Os nossos pecados estão ali na cruz, não aqui. O pecador também está lá, não aqui. Precisamos ver que o homem está na cruz, não aqui em nós. Isto é o que o Senhor fez. Está consumado. Deus nos colocou em Cristo e nos fez morrer com Ele. Cristo morreu, nós também morremos. Este é o primeiro aspecto. Mas por que então estou ainda vivo? Eu que fui crucificado ainda vivo. É aí onde entra a fé. Precisamos exercitar nossa vontade e nos posicionar do lado de Deus. Se diariamente esperamos em nós mesmos sermos bonzinhos e fazer o bem, então estamos nos vendo vivos. Se o eu estava morto anteriormente, ele voltará a viver. Se ficarmos na expectativa de que ele viva, ele viverá. Não o deixaremos morrer em paz. Muitas pessoas exigem muito de si mesmas. Devemos, entretanto, ver o que o Senhor fez por nós. Ele nos crucificou. O que é a morte? É a fraqueza no mais alto grau. Uma pessoa fica fraca e se torna cada vez mais fraca até que alcança o mais alto grau de fraqueza, isto é, a morte. Qual a razão de Romanos 7 estar na Bíblia? Romanos 7 contradiz Romanos 6. No capítulo 6, o Senhor nos crucificou, mas no capítulo 7, desejo fazer o bem. Precisamos, portanto, ver os dois pontos de vista. Por um lado, morremos em Cristo, por outro, preciso ser uma pessoa crucificada de tal forma que eu mesmo não esteja agindo. Este segundo lado é o meu. Precisamos dizer: Senhor, estou acabado e não creio que seja capaz de nada. Não consigo fazer o bem, nem mesmo conseguiria fazê-lo. Senhor, sou mau, mas não quero fazer o mal. Consequentemente, é pelo não agir que a obra é feita. Suponhamos que você não seja das pessoas mais pacientes. O que fazer? Naturalmente, você gostaria de ser, tenta ser e esforça em ser paciente. Ora e labuta por paciência, infelizmente, quanto mais deseja ser paciente, menos é. O Senhor, entretanto, já crucificou o seu eu impaciente. Diga: Senhor, não consigo ter paciência. Não pretendo ser paciente por mim mesmo. Senhor, sou uma pessoa impaciente. Portanto, não vou nem mesmo tentar. Este é o caminho para a salvação. O Senhor o crucificou e você responde: Amém. Uma vez que o Senhor o crucificou, você tentaria ser paciente por suas próprias forças. O Senhor diz: Você está derrotado, você foi crucificado. Sua resposta, porém, é:
Deixe-me tentar ser paciente e agir como um cristão. É um engano pedir à pessoa errada para agir como um cristão. Perdoe-me por colocar de maneira tão rude. Assim como nem mesmo um cão nem um gato pode agir como um cristão, tampouco nós o podemos. Se formos capazes de fazer um gato ou um cão ser como Cristo, poderemos então nos tornar como Ele. Estamos todos, porém, tão longe dele quanto os animais inferiores estão. Reconheço que essas palavras não são muito agradáveis, mas é a plena verdade. O Senhor já decretou que não podemos, que servimos apenas para ser crucificados. Ainda assim, você não concorda, deseja ainda tentar, lutar e orar. O Senhor diz que estamos crucificados, por que não reconhecer que estamos derrotados? O Senhor diz, morra, por que não responder com sim, quero morrer? Tão logo você o disser, você o experimentará. Do que trata Romanos 7? Ali nos é dito que o homem morto está protestando. O Senhor crucificou o nosso velho homem, no entanto, continuamos protestando. Ainda faço propósitos de realizar o que é bom. Somente após termos falhado repetidamente é que reconhecemos a derrota. Finalmente inclinamos a cabeça e dizemos, o Senhor não errou em me crucificar, pois eu realmente não tenho mais opções. Do que trata a salvação? O caminho da salvação está em aceitar a decisão do Senhor sobre você. Um juiz, por exemplo, sentencia um criminoso à morte. Sabemos que nenhum pecador se sente inclinado a aceitar a sua própria sentença. Muitos criminosos consideram não merecer a morte por se considerarem muito bons. Raramente encontramos alguém que confesse ser tão mau que mereça a morte. A sentença que Deus tem para nós, não obstante, é a cruz. De acordo com o que Ele vê, estamos totalmente fulminados. Se assim não fosse, Ele não teria nos crucificado. Bem-aventurados aqueles que se veem como Deus os vê. Precisamos ser trazidos à posição onde possamos aceitar o julgamento de Deus. Essas são, portanto, as duas facetas da nossa experiência de co-crucificação. Por um lado, Cristo morreu, consequentemente fomos crucificados. Essa é a obra de Deus. Por outro lado, precisamos reconhecer esse fato e dizer amém a Ele. Não devemos tentar remodelar a nós mesmos. Se ainda nos dispusermos a fazer propósitos tentando ser pacientes e humildes, minha ação irá contra a obra de Cristo e torná-la ineficaz. Devemos nos prostrar diante do Senhor dizendo, o Senhor disse que devo ser crucificado, eu também digo que devo ser crucificado. O Senhor disse que sou inútil, eu também digo que sou inútil. O Senhor disse que eu não tenho paciência, portanto, a partir de agora não vou nem mesmo tentar ser paciente. O Senhor disse que não consigo ser humilde, portanto não procurarei ser humilde por mim mesmo. Lembre-se de que é a vontade de ser humilde que estraga a vida. É a vontade de ser paciente que bloqueia a vitória. Sou uma pessoa que não tem paciência, por que então quero ser paciente? Sou uma pessoa que não tem humildade, por que então deveria querer ser humilde? Não mereço nada senão a morte na cruz. A vida vitoriosa. Declaro agora que sou uma pessoa crucificada. Se vou viver hoje, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Estou derrotado, mas Cristo veio. Este é o caminho da vitória. É o que Paulo nos mostra. É como ele viveu a vida cristã. O que é a vida cristã? Apenas isso, não mais eu quem vivo, mas deixo Cristo viver por mim. Estive errado por todos esses anos, pecador, fraco, derrotado, orgulhoso, com temperamento difícil. Agora, porém, me achego ao Senhor dizendo, Senhor, estou derrotado. A partir de hoje, lavo minhas mãos quanto ao meu esforço próprio. Assuma o controle. É isto que significa já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já vivi o bastante, estou cansado de viver. Agora, Senhor, faça em mim a sua obra. É simples assim. A vida vitoriosa não é outra senão essa, não precisar viver. Não precisamos nos esgotar por causa do viver, precisamos apenas olhar para cima e dizer, agora em diante não estou no controle,
que o Senhor viva e se manifeste, e assim será feito. Não é necessário considerar tal virtude difícil ou profunda demais. Os recém-convertidos devem aprender isso durante as suas primeiras semanas de vida cristã. Desde o primeiro dia deveriam aprender que não mais vivem, mas Cristo vive por eles. Tal fato é algo que necessita ser visto e uma posição que deve ser tomada. O problema básico é que muitos ainda não desistiram de si mesmos. Os propósitos ainda são feitos. Você sabe o que significa desistir? Quando uma pessoa em sua casa não consegue fazer nada certo, ninguém provavelmente não repreende mais. Ela é incorrigível. É isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele já desistiu de nós como sendo incorrigíveis. Se não tivesse desistido, ele não nos teria crucificado. Se houvesse alguma esperança, certamente ele não nos crucificaria. O Senhor já desistiu de nós sem qualquer esperança, mas ainda continuamos tentando. Quanto mais caímos, mais rápido levantamos. Quanto mais pecamos, mais determinado fica o nosso propósito. Não desistimos de nós mesmos. Um dia Deus mostra sua misericórdia para com você, capacitando-o a ver que assim como ele o considerou anulado, da mesma forma você precisa se considerar anulado. Assim como Deus julgou que você nada merece, da mesma maneira você deve julgar a si mesmo. Será mais fácil chegar diante do Senhor e dizer: fui crucificado com Cristo, não vivo mais. O Senhor não apenas me crucificou, como também não tenho nenhuma intenção de viver por mim mesmo. Portanto, já não sou eu quem vive, mas o Senhor quem vive. É necessário tomar uma direção positiva. À medida que nos achegamos ao Senhor dizendo: Senhor, eu aceito como minha vida. Daqui em diante reconheço Cristo como minha vida. Confesso que para mim o viver é Cristo. Isso se torna nossa vida diária diante de Deus, confiando no Senhor. Senhor, isso é algo teu, não meu. A sua tentação não é mais pecar, mas sim agir por conta própria. Tenho dito isto por muitos anos e vou dizer novamente. O alvo básico da tentação não é tanto nos levar a pecar, quanto levar o nosso velho homem a agir. A tentação consiste de fazer o velho homem tentar resistir. Se o velho homem pode se levantar para resistir à tentação, ele também pode se levantar para cometer pecado. Portanto, sempre que a tentação vier, precisamos nos recusar a mover. Senhor, isto é um assunto teu, não meu. Senhor, confio em ti para que vivas por mim. É assim que aprendemos a confiar no Senhor para que Ele viva em nós. É necessário crer diariamente, é necessário dizer ao Senhor especificamente: Senhor, sou inútil, aceito a tua cruz. Senhor, para que eu não faça movimento algum, em todas as circunstâncias tome a iniciativa. Tu és o Senhor, então viva. Deixa-me dizer-lhe que se confiarmos no Senhor diariamente, Ele também será capaz de testificar diariamente que não é mais você quem vive, mas Cristo quem vive em você. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, a fé que está no Filho de Deus. O que significa Cristo vivendo em mim? Significa simplesmente que daqui em diante vivo na fé do Filho de Deus. Creio diariamente que o Filho de Deus vive em mim. Senhor, creio que vives em mim e que és a minha vida. Como creio e vivo assim, não mais farei qualquer movimento, não importa o que aconteça. Alguém que não tenha aprendido bem o ensinamento básico de Romanos 7 é uma pessoa inútil. A lição básica desse capítulo é que a pessoa não deve fazer propósitos. Em outras palavras, a sua lição básica é ver a futilidade de fazer propósitos e assim desistir de fazê-los. Se resistir é inútil, a partir de agora não resistirei. Se minha ação é vã, não me moverei. Direi ao Senhor: Senhor, daqui em diante não farei isso novamente. Estou acabado. Devemos aprender a olhar para o alto em vez de fazer alguma coisa. Somos salvos pela fé, não por obras, e a nossa vida é de fé, não de obras. Somos salvos ao olhar para o Senhor e assim devemos viver. Vamos olhar para cima e dizer: é o Senhor, não eu. Como na salvação inicial não foi algo que eu fiz, mas que o Senhor fez, assim hoje vivo na terra não por mim mesmo, mas pelo Senhor.
Aprenda a viver no Filho de Deus. Diga ao Senhor: Senhor, Tu és aquele em quem creio. Tudo depende de Ti. Desejo que o Senhor viva em mim. Não insisto que repitamos essas palavras, mas pergunto: será que temos este fundamento? Estamos esclarecidos quanto a isso? A derrota não é causada por menos obras, mas pelo acúmulo das obras do homem. Quando estamos ocupados, a graça de Deus não pode chegar a nós, e assim nossos pecados não são perdoados. Da mesma forma, em nosso muito trabalhar, a vida do Senhor não pode ser manifesta. Este é um princípio a ser lembrado. A eficácia da cruz nunca pode ser manifesta para a salvação naqueles que confiam em suas próprias obras, mesmo que sempre se tente fazer o bem. Mas quando cessamos de confiar em nós mesmos e olhamos para o Senhor, então somos salvos. O mesmo acontece hoje. Se a cruz não tem operado em nós, estaremos nós mesmos labutando. Em tal condição, seria vão dizer não eu, mas Cristo. Precisamos aprender a nos condenar e perceber que não existe mais jeito para nós. Portanto, não devemos nem tentar, simplesmente ficamos quietos. Nesse firme fundamento, levantamos nossas cabeças e dizemos: Senhor, confio em Ti para que vivas em mim. Sejas humildes em mim, para que venças, para que manifestes a Tua vida. O Senhor deve viver toda a minha vida por mim. Permita-me dizer-lhe que o que pedir ao Senhor, Ele fará por você. Se a sua conduta contradiz a sua fé, não pode esperar que o Senhor faça algo por você. Logo que cremos no Senhor, devemos começar a deixar Cristo viver por nós. Imediatamente experimentaremos Cristo como nossa vida e sempre temeremos agir por nós mesmos. O que Romanos 7 revela é a atividade do morto. O homem já está morto, no entanto, ele ainda quer estar ativo. Consequentemente, ele destrói a obra de Deus. Vamos, portanto, aprender a viver diante de Deus, a não fazermos qualquer movimento por nós mesmos, mas apenas nos movermos em obediência ao Senhor. Neste momento, podemos realmente crer. A menos que o fundamento esteja correto, a vida cristã será sempre fraca. Assim, os novos crentes precisam ser ajudados com respeito a esse fundamento.